Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Texto de Mateus capítulo 16, verso 15 e 16 diz: E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para o povo judeu da antiguidade, a identidade estava fortemente relacionada à paternidade. Por isso, é comum encontrarmos na Bíblia o termo filho de, como em Isaque, filho de Abraão, Davi, filho de Jessé, Jesus, filho de José. Embora esse costume ainda exista em algumas culturas e regiões, hoje é mais comum nos apresentarmos pelo nome e sobrenome. No entanto, isso também significa que a nossa identidade continua a ser definida por nosso histórico familiar. Aqui esse texto, ele ocorre em Cesareia de Filipe. Jesus ele faz uma das perguntas mais importantes. Quem vocês dizem que eu sou? Aqui o que está sendo tratado é que o mundo não saber quem Jesus é uma coisa. Agora, aqueles que caminham com Jesus não saber quem ele é, isso gera um impacto. Então Jesus passa, vocês sabem quem eu sou, e é diante disso que Pedro vai afirmar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que essa pergunta não era apenas para os discípulos, ela continua ecoando até os dias de hoje. Só que muitas pessoas conhecem Jesus apenas de ouvir falar, pela religião, pela tradição, pela opinião de outros. Mas existe uma diferença entre ouvir sobre Cristo e realmente conhecê-lo. E é sobre isso que nós vamos mergulharmos nesse devocional. Algumas lições que esse texto nos ensina. Antes, convido você a tocar no botão preto abaixo, inscrever-se aqui no canal e entrar no nosso grupo do WhatsApp, Grupo Silencioso, para que você possa receber os links dos vídeos que aqui postamos. A primeira lição, nem todos enxergam Jesus da mesma forma. Em Mateus capítulo 16, só que os versículos 13 e 14, está escrito: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? É Jesus perguntando. Aí os discípulos vão responder. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Muitos tinham opiniões sobre Jesus, mas poucos realmente o conheciam. Até hoje existem pessoas que enxergam Jesus apenas como um personagem histórico, um profeta, um líder religioso, um símbolo, ou simplesmente como um curandeiro, como alguém que eu vou acessar só quando eu preciso de algo. Mas Cristo é muito mais do que isso. O problema não é a falta de informação, mas a falta de revelação espiritual que vem através do relacionamento com Jesus. É possível ouvir falar de Jesus a vida inteira e ainda não conhecê-lo verdadeiramente. Em João capítulo 1, verso 10 está escrito: O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Isaías 53, 3 descreve que ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens. A segunda verdade que esse texto nos ensina é que a verdadeira revelação de Jesus vem de Deus. Pois o texto vai dizer, no verso 17 desse capítulo: Respondeu Simão Pedro, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado, você é feliz, porque não foi carne nem sangue que lhe revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Paulo fala de coisas que o homem natural não aceita, porque são coisas espirituais, porque para ele parece loucura, mas Deus ocultou aos sábios, aos entendidos e revelou aos simples. Pedro aqui não chegou a essa resposta apenas pela lógica humana. Houve uma revelação sobrenatural. Existem coisas sobre Deus que não são compreendidas apenas pela inteligência. É por isso que muitos estudam e se tornam ateus, porque querem entender Deus pela lógica humana. Mas quando a lógica humana tiver capacidade de descrever quem Deus é, esse Deus deixou de ser Deus. Então, o Deus a qual nós servimos, ele é um Deus que pela lógica nós nunca vamos conseguir argumentar e explicar na sua plenitude, exceto aquilo que ele já se revelou a nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Sem revelação, Jesus se torna apenas uma informação
religiosa. Quem realmente conhece Jesus teve o coração alcançado pela revelação de Deus. A terceira lição é que reconhecer Jesus como Cristo muda a nossa identidade. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, é assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O encontro verdadeiro com Cristo transforma as nossas prioridades, os nossos pensamentos, a nossa direção espiritual. Ele molda a nossa essência. Em João capítulo 1, verso 12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes do encontro, nós éramos apenas criatura, mas quando nos encontramos com Jesus, somos levados a ser filhos de Deus. Quando Pedro reconheceu que Jesus era a sua própria vida, começou a mudar. Jesus ele não veio apenas melhorar pessoas, ele veio gerar nova vida. Escreva isso comigo aqui nos comentários. Jesus não veio melhorar pessoas, ele veio gerar nova vida. A quarta lição: toda vida precisa responder à pergunta de Jesus: mas vocês, quem dizem que eu sou? Se Jesus estivesse te perguntando, Jesus está te perguntando isso agora. Quem é Jesus para você? Não existe neutralidade diante de Jesus e diante dessa pergunta. Cada pessoa precisa responder quem Cristo é em sua vida. Jesus será apenas uma informação, apenas um dogma de uma religião, ou ele vai ser o Senhor da sua vida, da sua história? A eternidade ela é definida pela forma como respondemos a essa pergunta. A pergunta mais importante da vida exige uma resposta pessoal. Reflita sobre isso. Filipenses capítulo 2, verso 10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é. O que ele é? Ele é o Senhor. Romanos 10, 9. Se com sua boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas é um crer não teórico, é um crer prático. Concluímos então que Jesus continua perguntando: quem vocês dizem que eu sou? Que a verdadeira revelação de Cristo transforma vidas. Não tem como dizer que conhecemos a Jesus e continuamos nas mesmas práticas, com os mesmos hábitos. Conhecer Jesus muda completamente a nossa história. Talvez hoje você conheça Jesus apenas através de opiniões dos outros, mas Deus deseja um relacionamento verdadeiro com você. Quem reconhece Jesus como Cristo encontra 3 coisas: vida, salvação e propósito eterno. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Nos encontramos amanhã para mais um devocional diário. Forte abraço.